Olá, olá! Muito boa noite, fala seguidores do Giro Serra, tudo bem com vocês? Uma ótima noite para todo mundo, bora lá, vem chegando! Vamos começar o nosso boletim Giro de Notícias desta terça-feira, dia 9 de junho, com novidades. Vamos falar sobre a flexibilização, tá uma confusão danada, já vou adiantar para vocês, viu? Mas aqui a gente vai descomplicar e explicar para vocês o que é que está acontecendo e o que influencia aqui na nossa região serrana. Ontem eu falei para vocês que a Justiça suspendeu o decreto do governo do estado do Rio de Janeiro que flexibilizava a economia. Decreto que foi publicado no sábado e liberou vários setores como shopping centers, centros comerciais, liberou templos religiosos, até estádios de futebol sem público também tiveram liberação. Bares, restaurantes, lanchonetes. Pois bem, esse decreto ele realmente foi suspenso ontem pela Justiça, mas aí hoje o governo do estado do Rio entrou com um recurso, né? Recorreu na Justiça sobre essa decisão e aí conseguiu um parecer favorável. A flexibilização agora voltou a valer, né? A flexibilização que foi decretada pelo governo do estado do Rio. O Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que suspendia o decreto do governo do estado do Rio. Foi isso que aconteceu. E de acordo com o Tribunal de Justiça, né, o motivo, né, para acatar, então, de forma favorável o pedido, né, do governo do estado do Rio, o recurso do governo do estado do Rio, é que essa intervenção de um juiz da primeira instância não é uma atribuição da justiça, né? Essa intervenção foi feita numa atribuição que cabe ao Poder Executivo. O que significa isso? Lembra que eu falei que o Superior Tribunal Federal, na verdade eu falo sempre aqui no boletim sobre isso, decidiu no início da pandemia que a decisão do que abre, o que não abre, do que fecha, né, o que é serviço essencial, o que não é do município ou do governo do estado, que isso cabe a esses gestores, até tirou essa competência do governo federal. Pois bem, então de acordo com essa decisão do STF, o Tribunal de Justiça então decidiu de forma favorável ao recurso do governo do estado do Rio, porque de acordo então com essa decisão do STF, é o gestor, né, o Poder Executivo, ou seja, o governador do Rio de Janeiro que decide sobre isso e não um juiz. Só que isso está valendo no caso que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro e também está valendo para o município do Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu, o juiz da primeira instância ontem suspendeu o decreto de flexibilização do município e aí também o município entrou com recurso hoje e conseguiu essa decisão favorável também pelo mesmo motivo. Só que, por exemplo, Nova Friburgo, por exemplo, quis retomar a economia, a justiça por lá suspendeu essa decisão do município. E a gente não sabe, né? O município não diz, não se pronuncia a respeito se entrou com recurso ou não. Então a gente vê que tem vários entendimentos, né, sobre isso. É bem polêmico mesmo. Mas vamos lá então, a gente lembra que Teresópolis aderiu a essa flexibilização do governo do estado do Rio de Janeiro, então por lá está tudo funcionando desde ontem, nada parou de funcionar dentro do que estava estabelecido então no decreto, como por exemplo salões de beleza, shoppings, né? Eu já falei aqui também sobre as feiras, né? E a gente tem umas regras, né, que estão em funcionamento para inclusive manter, né, mais segurança para os clientes e também para os funcionários. Aí tem umas regras até bastante curiosas aqui que eu separei para vocês. Por exemplo, salão de beleza. Não pode distribuir jornais, revistas, né, uma coisa bem comum, né, em salões de beleza. Também não pode atender o mesmo cliente, vários funcionários ao mesmo tempo. A mulherada gosta, né, de fazer a unha e ao mesmo tempo tá fazendo aquela escova no cabelo, não pode, ou um ou outro, por vez. E também cada cliente, por vez, horário agendado, com 30 minutos de intervalo entre um e outro. Aí tem uma medida curiosa também em shopping center. Na hora de pegar a escada rolante, tem que contar 3 degraus da pessoa que está na sua frente, né? Então pode pegar coladinho ali no degrau de baixo, não. Tem que dar um intervalo ali, né? Uma distância de 3 degraus entre o cliente que está na sua frente. Então tem várias curiosidades. A capacidade dos restaurantes, bares e lanchonetes foi reduzida a 50% e
pessoal que estiver dentro do bar, do restaurante ou da lanchonete tem que ficar de máscara. Só pode tirar no momento da refeição. Acabou de comer ou antes de comer, tem que usar a máscara também de proteção. É bem polêmico, né? Geralmente o pessoal, às vezes, tá comendo e tá bebendo algo, né? Um suco, até um vinho, uma bebida alcoólica, né? E acaba tomando toda hora, mas é só durante a refeição que pode ficar sem a máscara, viu? Então, várias curiosidades aí, o pessoal tem que ficar por dentro. Tem um alvará Covid-19 já, que está disponível no site da Prefeitura de Teresópolis. Os estabelecimentos têm que emitir esse alvará, tem que fazer uma autodeclaração, e isso até o dia 13 de junho. Depois, quem não tiver essa autodeclaração pode ser multada, a multa é de mais de R$800. E também quem não tiver cumprindo com todas as medidas lá que foram publicadas, né, junto com esse decreto de flexibilização, também pode receber essa multa e ainda pode ter o alvará cassado. Então, atenção aí, comerciantes, né, são várias regrinhas, mas tem que cumprir direitinho, né, para poder manter o estabelecimento aberto. Até porque se os casos aumentarem também bastante, a taxa de ocupação de leitos também aumentar, pode ser que tudo tenha que ser fechado novamente. Agora eu queria a opinião de vocês. E aí, o que vocês acham disso, né? Muita regra, meu Deus. Ou se fosse você, se você estivesse em Teresópolis, acha que vale a pena abrir mesmo com tanta regra assim? É melhor desse jeito do que ficar fechado? Quero saber a opinião de vocês. Ou vocês estão mais pro lado aqui de Petrópolis, né? Petrópolis que está sendo... tá decidindo, né, o próprio caminho, uma retomada mais devagar, vamos dizer assim, mais cautelosa. A gente teve liberação de linha branca na segunda-feira passada, linha amarela na segunda-feira que vem, mas em nenhuma delas, né, tem previsão de abertura de restaurante, de bar, de lanchonete, muito menos de shoppings, centros comerciais. Queria saber então a opinião de vocês. O que vocês acham? Deveria funcionar? Esses estabelecimentos poderiam já atender com uma redução de capacidade, distanciamento de mesas, né? Queria saber a opinião de vocês. A boa notícia é que Petrópolis tem uma taxa de ocupação bem baixa, né, com relação aos leitos de UTI, que é o fator principal para uma medida de flexibilização. Teresópolis conseguiu flexibilizar a retomada da economia porque baixou de 95% para 55% a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Petrópolis, para vocês terem uma ideia, está com menos de 30% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Mesmo assim, o município está mais cauteloso. Então, queria a opinião de vocês. Vocês acham que, poxa, com uma taxa de ocupação baixa assim, já deveria abrir tudo, né? Liberar novo normal agora para funcionamento ou não? Concordam com essa medida mais cautelosa aqui do município de Petrópolis? Eu queria a opinião aí de vocês. Por favor, comentem, né? Vamos aproveitar então e vamos dar um giro, né, sobre os boletins do coronavírus aqui nas principais cidades da nossa região serrana. Vamos falar primeiro de Petrópolis, né, já que a gente entrou nesse assunto sobre taxa de ocupação. Hoje o município de Petrópolis tem 812 casos positivos. 396 pessoas já se recuperaram, 75 óbitos no momento. Todos os 4 que foram registrados de ontem para hoje são pessoas com mais de 60 anos e todos tinham algum problema de saúde, como hipertensão, diabetes e cardiopatia. Então tá aí, gente. Vamos ter muito cuidado com nossos idosos, principalmente também quem está no grupo de risco. E olha como é importante, né, cuidar da saúde, viu? Quem tem problemas graves de saúde, infelizmente está dentro aí desse grupo de risco com uma taxa de letalidade muito maior. Número de internados são 74 no momento, sendo 33 em leitos de UTI da rede do SUS. E são, no momento, 111 leitos de UTI no município. E foram inaugurados mais 12 hoje. E o município já diz que devem ter mais 33 também nas próximas semanas. Ou seja, esse número de leitos de UTI deve chegar a 144 ainda neste mês, de acordo aí com a previsão da Prefeitura de Petrópolis. Agora vamos falar sobre Teresópolis, que é a cidade da Serra que passou de 1.000 casos positivos para coronavírus, são 1.056, mas também é a cidade que mais testa, já foram quase 3.000 testes feitos na população. 519 casos já estão recuperados, ou seja, metade aí praticamente. Essa é a boa notícia. A má notícia é que são 41 óbitos no momento, 40 internações, sendo 13 em leitos de UTI. A gente vê aí uma folguinha de 7 leitos de UTI disponíveis na rede do SUS de Teresópolis.
Agora, para a gente fechar, vamos falar sobre Nova Friburgo, o boletim de ontem. A atualização em Nova Friburgo é só segunda, quarta e sexta. Inclusive, a Justiça está cobrando mais transparência do município, viu? Que não tem nesse boletim, por exemplo, a quantidade de pessoas internadas em leitos de UTI. O portal não está funcionando de Nova Friburgo corretamente. Então, a gente vê várias falhas aí na divulgação dos dados. Mas vamos lá, então. 311 casos positivos, 97 recuperados, 16 pessoas aguardando resultado, 28 óbitos confirmados e 3 óbitos suspeitos em Nova Friburgo até o momento. Bom, eu fico por aqui. Antes de terminar, 2 recadinhos. Primeiro, já foi aprovado na Câmara e falta sanção, então, do presidente Jair Bolsonaro para a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção no país todo, inclusive na rua, estabelecimentos, para entrar em transporte público, no táxi, cabendo então aos municípios e aos estados, né, dizer qual é a penalidade, qual a multa, né, para o caso de descumprimento. E o segundo recado é que o auxílio emergencial deve sim ser prorrogado por mais 2 meses, mas falta bater o martelo com relação ao valor do auxílio emergencial nesses 2 meses extras. Vamos dizer assim, a gente está de olho aqui, assim que a gente souber, a gente divulga para vocês. Uma boa noite para todo mundo, até amanhã no nosso Boletim Giro de Notícias. Tchau, tchau!